Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das teorias que negam a ressurreição física de Jesus, tá? Nós temos aí, hoje nós vamos estar estudando a teoria das testemunhas de Jeová. Negam a ressurreição física e corporal de Jesus. Por isso elas estão dentro do grupo de seitas, tá? O pilar que mantém o cristianismo marchando e vivo na terra, a existência, é a ressurreição física de Jesus. Amém? Eles negam isso. Vamos lá. É. Jeová escondeu o corpo de Jesus tal como escondeu o corpo de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Tá? Então, vamos olhar aqui o texto que é utilizado por eles, tá? E eu vou explicar para vocês já já. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Este o sepultou, este no caso de Deus, tá? O sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, o que afirma as testemunhas de Jeová? Que Deus, Jeová, escondeu o corpo que Jesus utilizou por 33 anos, né? Ele foi escondido por Deus Jeová. Por quê? Porque carne e sangue não pode andar longe de Deus. Porque as Escrituras diz que Deus Jeová o ressuscitou no espírito, quer dizer, uma criatura espiritual. Ele não possuía aquele corpo a qual foi crucificado, tá certo? Então, nós vamos estar, no decorrer do estudo, refutando essas heresias, tá? Mas aqui é o versículo que eles utilizam, tá? Jeová escondeu o corpo de Jesus, tal como escondeu de Moisés. De repente você está perguntando, e aí as aparições físicas de Jesus? O que acontece? As testemunhas de Jeová afirmam que o corpo que Jesus apareceu ao colegiado de discípulos e a mais de 500 testemunhas, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, foi um corpo providenciado por Deus Jeová, corpo provisório, tá? Porque aquele foi escondido, aquele corpo a qual ele foi sepultado. Então foi provisório, e quando ele ascendeu aos céus, né, esse corpo deixou de existir, ok? Muito bem, o corpo de Cristo deixou de existir, porque o primeiro, o anterior, foi escondido, tal como o corpo de Moisés. Bem, isso aqui é bem fácil de refutar, né? Em que parte da Bíblia está escrito isso? Né? Uma doutrina tão séria, né, deveria ter está cercado de textos, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas você vê que é arbitrário, né? Não tem lógica, né? Muito bem. Jeová providenciou um outro corpo, conforme eu disse para vocês, né? Um corpo com marcas de ferimento. Por isso que Maria Madalena confundiu com um jardineiro. Vejamos lá então, João capítulo 20, João capítulo 20, capítulo 14. Esse versículo é bem utilizado também pelas testemunhas de Jeová, tá? Você lembra que quando Maria Madalena encaminha-se ao sepulcro, né? E ela, quando vê Jesus, confunde com um jardineiro. Aí as testemunhas já afirmam. Aí a prova cabal de que Jeová já havia providenciado um outro corpo para o filho dele, no caso, Jesus. Então vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 20. Né? Será que é isso mesmo? Será que eles estão certos? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 14. Né? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Né? Então, aqui está o versículo que é o exato testemunho de Jeová, como prova de que o corpo que Jesus apareceu aos demais discípulos foi um outro corpo providenciado por Jeová, provisório, certo? Vamos ver então, né? Ó,
Era madrugada, aqui é refutação, tá, pessoal? Desconstruindo aqui a heresia. Era madrugada quando Maria da Madalena foi ao sepulcro. O corpo de Cristo é jovem e totalmente livre de sofrimento. Por isso ela não reconheceu. Vamos ver aqui. Ó. Primeiro, nós vemos que quando Maria Madalena vai ao sepulcro, ela vai de madrugada, ainda é escuro. Né? Ó. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, tá? De madrugada, tá? Então, não dá para se reconhecer por total, por ser escuro aí. E a outra argumento a favor da ressurreição física de Cristo é que o corpo de Cristo é jovem, totalmente livre de sofrimento. Ele ressuscita, ele se levanta dentre os mortos, já não é um homem de dores, com um corpo fragilizado. Né? Não, não, agora é um corpo glorificado. É um corpo jovem e totalmente livre de sofrimento. Por isso ela não o reconheceu de imediato. Ok? Muito bem. Então está desconstruído aqui, tá? Esse argumento aqui das testemunhas de Jeová. Vamos ver outro argumento. O corpo providenciado por Jeová deixou de existir quando Cristo ascendeu ao céu. Então, aquele corpo que foi providenciado por Jeová, né? Quando o Filho de Deus é ascendido aos céus, ele deixa de existir. Por quê? E vamos afirmar que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, será que é isso mesmo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Ó, 50 diz assim, ó. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus, nem a corrupção é dar a incorrupção. Né? Então vamos lá. Olha a refutação aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, trata-se do ser humano no seu corpo adâmico, pecaminoso, corrupto. O que o apóstolo Paulo está instruindo em todo o capítulo 15, que a ressurreição dos mortos, né, dos justos, é necessário que o corpo, que esse corpo corrupto, adâmico, sofra uma transformação, porque tanto que no final ele diz no final que o corruptível, vamos ver aqui, corruptível, né? Até me esqueci aqui, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, né? Tanto que ele trata aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, ok, ele fala no final. Isso aqui é importante, que eu estou esquecendo aqui, para mim não ser falho. Ele diz, nem a corrupção é dar a incorrupção. Então ele está dizendo que é necessário que o corpo sofra uma transformação. Tá? Muito bem. Em nenhum momento está falando aqui de que não haverá um corpo físico, né? Mas é necessário que o corpo seja um corpo incorruptível, né? Glorificado. Tá? Em nenhum momento aponta que Jesus ressuscitou num corpo espiritual ou que ele ascendeu aos céus sem corpo, hipótese alguma. Está tratando aqui, né, como o apóstolo Paulo diz, da ressurreição dos justos, que é necessário haver uma transformação, porque esse corpo corrupto não pode entrar no céu. Tá certo? Então, por final, diz assim, ó, outro versículo eu utilizo, né? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pneumatikos. Né? E 1 Coríntios 15, versículo 44. Aí diz, Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Ó, corpo espiritual. Bem, vamos comparar com outro versículo. Né? Existe outro versículo que fala que o homem espiritual, pneumatikos, né? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Ué, esse versículo fala de um homem sem corpo? Não. Porém, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, né? Porém, o homem espiritual, pneumatikos, espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse versículo fala de um homem sem corpo? Certamente que não. Então, esse versículo aqui, quando fala de corpo espiritual, na ressurreição, ele não está falando de um corpo não físico, hipótese alguma. Ok? Se você comparar com os versículos, é um corpo glorificado, é um corpo com excelência, um corpo transformado, sob total governo do Espírito Santo. Ok? É isso aí, pessoal.